Agora, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Essa é a segunda vez que aparece o termo vinda como ladrão nas Escrituras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aquele que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Está falando do arrebatamento. E falou de ladrão, da vinda do Senhor como ladrão. Vamos supor que ele tinha a linha pré na mente. Arrebatamento, vinda como um ladrão. Aí ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa, o arrebatamento. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Lembra que Jesus falou? Se aquele servo disser, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus criados, a comer e a se embriagar, aí vem o Senhor no dia que ele não sabe e hora que ele não espera. Nós, porém, verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos e quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Os pré-tribulacionistas leem isso daqui, dizendo que o apóstolo Paulo estava se referindo ao dia do Senhor como a ira, e ainda metem a grande tribulação aqui. Eles fazem uma continha boba, rápida, querendo convencer você de que a tribulação é a ira de Deus. E aí no verso 9 tem a equação. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, para a grande tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante, é o que eu venho falando nos vídeos, é que os pré-tribulacionistas têm a mente mais clara e um ensinamento mais nítido do que o próprio apóstolo Paulo. Porque ele nunca falou assim, que nós iremos ser arrebatados antes da grande tribulação, com todas essas palavras, que nós não iremos subir antes da última semana, mas eles falam isso claramente. Dá a entender que eles têm a mente mais clara. Eles não vão dizer isso, mas por que o apóstolo Paulo nunca fala isso? Ou o próprio Senhor Jesus? Então, quando o apóstolo Paulo fala Deus não nos destinou para a ira, ele não está pensando nem mesmo nos 7 cálices da ira de Deus. Nem nisso ele está pensando. Não porque ele não tinha Apocalipse, porque as taças da ira de Deus estão nos profetas. Jeremias fala do cálice da ira de Deus. Não fala que são 7, mas tem nos profetas. Então ele não estava pensando nem nisso, ele estava pensando na ira de Deus que há de se revelar do céu no justo, naquele dia. Justo juízo de Deus. Um dia reservado, onde Deus irá julgar todos. E aí os infiéis e perversos serem lançados no lago de fogo. Lá é a ira. Esse é o dia da ira, porque ninguém escapa da ira de Deus. Mas aqui com um pensamento tão limitado, eles dizem até que o apóstolo Paulo estava esperando Cristo naquela época. Coitado do apóstolo Paulo, não conseguia interpretar a estátua, não sabia que ela tinha 2 pernas, que o Império Romano teria que se dividir em 2 e que depois da divisão do Império Romano, que era somente um na época dele, teria que vir 10 reinos, começarem a fazer alianças. Se levar isso em paralelo com Daniel 7, nos 10 chifres, teria que se levantar um chifre no meio dos 10 e depois esse chifre batalhar contra 3, conquistar os 10 e fazer guerra contra os santos durante 3 tempos e meio. O apóstolo Paulo não sabia de nada disso, ele apenas esperava Jesus naquela época. Eles colocam o apóstolo Paulo assim, como um tapado. Mas o apóstolo Paulo conhecia isso. E a ira que ele fala aqui não é a ira da grande tribulação, que nem é ira de Deus na grande tribulação, nem são os 7 cálices da ira de Deus, mas é a ira que há de se revelar no juízo de Deus,
quando ele joga os infiéis no lago de fogo, e além ninguém escapa da ira de Deus. Ninguém, nenhum ser humano. Entendeu, irmãos? Essa é a segunda vez que aparece o texto. Vamos para a terceira. 2 Pedro, capítulo 3. Aqui é interessante também, porque Pedro também não tinha uma mente tão clara. Olha o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha, a partir do verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Olha qual é o dia do Senhor aqui. Vamos ver se é a grande tribulação. Pedro poderia falar que virá, entretanto, o dia do Senhor, que é a grande tribulação, hein, irmãos? É a grande tribulação, são 7 anos. Pedro não fala isso. Uma testemunha do Senhor Jesus, que estuda os profetas, diz: virá, entretanto, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela há serão atingidas. Isso é o dia do Senhor como um ladrão. Pedro sabe o que é o dia do Senhor. E aqui, irmãos, se vocês prestarem atenção, o Senhor vindo como um ladrão, lembra dos textos anteriores? É a vinda dele para arrebatar os que estão vigiando. E aí o que acontece na terra? Em Mateus 24, quando o Senhor Jesus está dizendo sobre a sua vinda, ele fala que nos dias da vinda do Filho do Homem será como Sodoma e Gomorra. Falou até como nos dias de Noé. Engraçado que Pedro faz a mesma coisa. Ele fala de Sodoma e Gomorra e fala dos dias de Noé. Igualzinho o ensino. E lá em Mateus 24, Jesus fala que será como Sodoma e Gomorra. Toma cuidado com a mulher de Ló. Lembra que ele falou isso? Porque aí vai tirar Ló. E aí o que acontece? Ló é retirado, o que acontece? Mais 7 anos? Não. Acontece isso que Pedro está falando aqui. Cai fogo do céu. Nos dias de Noé é a mesma coisa. Noé entrou na arca e aí o que aconteceu? Veio o dilúvio, depois de 7 anos, e levou a todos. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim é na vinda do Filho do Homem, nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas sabe o que os predizem? Que Ló foi tirado da grande tribulação. Noé também foi tirado da grande tribulação. Eles torcem a figura. Grande tribulação, caindo fogo do céu e destruindo a todos? Isso não bate com o que os pré-tribulacionistas explicam. Que vai ter 7 anos ainda. E aí pessoas vão ser salvas. Esse foi o terceiro texto. O quarto está em Apocalipse 3. É só um texto confirmando o outro. Pode ver que não está torcendo nada. Não preciso forçar nada. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vive, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão. Se não vigiares, virei como um ladrão. Mas se estiver vigiando, ele também vem como um ladrão. Mas só que aí não vai ser pego de surpresa, como Paulo falou, como o próprio Senhor Jesus falou. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vou ler de novo. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Significa que, se as pessoas estiverem vigiando, elas saberão
Não somente o dia, mas também a hora. Em Daniel está revelando o dia que o Senhor vem. 1335. Ele não vem antes desse dia. É nesse dia que Daniel vai se levantar. Os pré-tribulacionistas acham que vão ressuscitar antes do profeta Daniel. Que arrogância, né? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Agora, irmãos, Apocalipse 16, verso 12. Olha só o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. Derramou o cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm lá do lado do nascimento do sol, do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso, o grande dia. O dia em que ele vem, o grande dia que foi falado em 2 Pedro 3. Verso 15, eis que venho como um ladrão. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Vigiar. Está falando com a igreja que ficou? Está falando de uma segunda vinda como um ladrão? Não existe 2 vindas como um ladrão. Só na mente de quem quer torcer a palavra de Deus a todo custo. Só na mente de pessoa hipócrita. Na mente de que parece de quem não crê na Escritura, faz dela o que quer. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em hebraico, que se chama Armagedon. Sabe o que acontece aqui? O que está escrito em Ezequiel 38 e 39, aonde tem o convite lá para as aves do céu comer as carnes dos governadores. Lembra quando Jesus estava discorrendo a respeito da grande tribulação e da sua vinda e etc e tal, e Pedro fala, quando acontecerão essas coisas? Aí Jesus dá uma resposta enigmática. Aonde estiverem os corpos, aí se ajuntarão os abutres. Ele está fazendo uma referência para esse ponto aqui, que é para Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. E aqui ele diz que vem como ladrão, na sexta taça. Você acha que ele esqueceu o momento certo de falar que vem como ladrão? Falou por acaso aqui? Entendeu, irmãos? Então essa é a vinda do ladrão. Agora lembra do primeiro texto que nós lemos, que está em Lucas 12? Onde ele fala que vem como ladrão e aparece aqueles termos como dia e hora, bodas, bater a porta, esteja acesas as vossas candeias. Isso nos remete à parábola das 10 virgens. Não remete? Agora presta atenção comigo. Todos concordam que a parábola das 10 virgens fala do arrebatamento. E as prudentes têm que ser as que vão ser arrebatadas antes dos 7 anos. E as loucas, não. As loucas não encontram nem direito de salvação. Porque depois elas batem na porta e o Senhor Jesus fala, nunca conheci vocês. São imprudentes. São pessoas que edificaram a sua casa não em cima da rocha, mas na areia. Lembra aquela parte que Jesus fala que um edificou a sua casa na rocha e o outro na areia? Você vai ver aí no contexto que as pessoas que edificaram a sua casa na rocha, elas são chamadas de prudentes. E as que edificaram a sua casa na areia são chamadas de loucas. É o mesmo? É o mesmo, não é? Então as prudentes são as que são arrebatadas. Agora presta atenção, Jesus veio 7 anos antes da grande tribulação, pegou as prudentes e levou para as bodas, no céu. Aí está todo mundo lá festejando no céu, em alegria, vinho, e é um casamento, irmãos. Olha o prazer de um marido e de uma mulher
nas bodas. E uma parte do seu corpo está sofrendo lá na terra. É uma coisa assustadora, mas é a interpretação deles. Aí depois, as virgens loucas, elas tinham um pouquinho de azeite, porque elas chegaram para as nécias e falaram, dá do azeite. Elas falaram, a gente não pode dar, porque as nossas se apagam. Vai aos que vendem e compram. Aí quando elas foram comprar, o noivo veio. Arrebatamento. Elas tinham um pouco de azeite, porque o texto diz que as lâmpadas delas estavam se apagando. Então elas tinham um pouco, mas não era suficiente. E aí eles esquecem de tudo que foi falado antes em Mateus 24 e sei lá qual é a conexão que eles tiram com a parábola das 10 virgens. Mas seja como for, as 5 virgens, ainda que chamadas de loucas, elas estão ali representando todo o povo de Deus. Porque, embora elas sejam chamadas de loucas, porque ouvem a palavra de Deus e não praticam, é isso que o Senhor Jesus fala lá, que o que coloca a sua casa em cima da areia, ele vai assemelhar essa pessoa a pessoas que ouvem a palavra dele e não praticam. E vai vir a tempestade para os dois grupos, tanto para os prudentes como para os imprudentes, tanto para os que edificam a sua casa na rocha, como os que edificam a sua casa na areia. A tempestade vem igual para os dois, só que o que edificou a sua casa na rocha permanece e é prudente. Aí Jesus fala, porque ouviu minha palavra e praticou. Agora os loucos lá, que são as loucas na parábola das 10 virgens, edifica a sua casa sobre a areia, vem ali a tempestade, derruba, foi grande a ruína, e Jesus fala, porque ouve a minha palavra e não pratica, são as loucas. Levando isso para a parábola das 10 virgens, é a mesma coisa. Embora sejam chamadas de loucas, conheciam o Senhor, tinham um pouquinho de azeite, mas elas não foram salvas, porque mais tarde elas chegam, batem na porta e o Senhor Jesus não abre a porta. Então as virgens prudentes foram arrebatadas antes. Agora eu pergunto, quem são os que vão ser salvos no período da grande tribulação, considerando a linha pré-tribulacionista? Porque na grande tribulação vai ter pessoas que vão ser salvas, não vai? Mas quem são essas? Se as próprias loucas não vão ser salvas, como que o mundo, que nem um pouquinho de azeite tinha, vai agora se dobrar ao Senhor e conhecer o Senhor? Não faz o menor sentido isso. Perde o sentido, completamente o sentido a parábola. Por isso que quando o Senhor Jesus está falando daquelas 10 virgens, ele está inserindo aquele contexto dentro da grande tribulação. Ali que está inserido o contexto, não antes, porque senão perde o sentido. Entendeu, irmãos? Então é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que para algumas pessoas é demais pensar sobre isso, mas para mim é muito claro. Se eu colocasse no mapa mental e numa linha do tempo, ia ficar mais claro ainda. Vocês vão ver o tanto que essa linha ia ter que torcer a palavra de Deus. Iria ter que falar que realmente as virgens loucas não vão ser salvas, mas outras pessoas vão se converter na grande tribulação e vão ser salvas, porque vai ter que ter salvação na grande tribulação. Eles vão ter que falar isso. E a vinda como ladrão, ali na parábola das 10 virgens, fala de dia e hora que ninguém sabe também, os que não vigiam. A vinda como ladrão vão ter que falar que são duas, uma antes dos 7 anos para as prudentes e outra depois dos 7 anos, já que na sexta taça ele está falando da sua vinda como ladrão. Outra depois dos 7 anos não para as virgens nécias, mas para outras pessoas que Jesus não quis representar entre as 10, mas que vão supostamente se converter na grande tribulação. Irmãos, é um embaraço total, fala a verdade. É uma coisa cabeluda, que está com mais com cara de Edom do que com Israel. Tá certo, irmãos? Então é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Comentem o que vocês entenderam. Vou deixar aí no comentário fixo aí a localização para vocês, os pontos-chave e os vídeos que vocês devem assistir, tá bom? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. E compartilha aí, faz tudo o que vocês podem fazer para ajudar o canal. Fiquem na paz de Cristo, irmãos.